Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Vamos Falar de História. Hoje, depois de muito tempo, estou voltando a falar novamente sobre Dom Pedro II, que para mim foi um dos maiores brasileiros de todos os tempos. Todos nós somos seres humanos e estamos sujeitos a erros. O reinado de Dom Pedro II, assim como qualquer outra forma de governo que o Brasil já vivenciou, teve os pontos positivos e os pontos negativos. O nosso último imperador brasileiro governou o Brasil durante quase 50 anos. E quando esse longo reinado acabou em 1889, foi um grande espanto para muitos impérios, reinos e países daquela época. A forma como a queda do reinado de Dom Pedro II ocorreu foi algo espantoso para muita gente. Dom Pedro II era um imperador muito querido no Brasil, mas principalmente fora dele. O presidente da Venezuela naquela época declarou: "Foi-se a única república da América." What is your confession? Desde a proclamação da República, o Brasil sofreu com uma grande instabilidade política, econômica e social. O Brasil, ao longo de sua história, vivenciou governos que censuravam a liberdade de expressão ou manipulavam essa liberdade. Nossos vizinhos diziam que no Império Brasileiro existia mais liberdade que nas repúblicas latino-americanas. Dom Pedro II era contra a censura e era completamente a favor da liberdade de expressão. Nosso último imperador dizia: "Imprensa se combate com imprensa." Dom Pedro II era o tempo todo alvejado pelos jornais que eram contra o seu reinado. Os jornais tinham a liberdade para publicar até mesmo sátiras difamando o imperador, e isso não resultava nem sequer em processo ou em qualquer tipo de censura. Essa liberdade que a imprensa tinha no Brasil causava um espanto nos demais reinos, impérios e países. Naquela época, o ministro da Áustria declarou que, se fosse na Europa, os autores das sátiras e das matérias contra o imperador seriam, no mínimo, processados como traidores. Vivemos hoje em um país onde um cidadão brasileiro trabalha mais de 8 horas por dia para conquistar míseros R$ 937, enquanto a classe política brasileira recebe salários exuberantes. Todo bom brasileiro paga seus impostos e não tem a retribuição da forma que deveria ter. Dom Pedro II foi um grande exemplo de simplicidade. O nosso último imperador tinha em suas mãos o poder moderador, que tinha como principal objetivo ser árbitro de situações como impasses e desavenças políticas, e tinha em suas mãos também o poder executivo. Dom Pedro II era o chefe do poder executivo. E mesmo com todo esse poder nas mãos, e mesmo sendo o imperador do Brasil, Dom Pedro II tomava muito cuidado com suas decisões, sem passar por cima dos interesses dos outros, sem deixar a ganância e o autoritarismo subir a cabeça. O imperador brasileiro buscava sempre o equilíbrio na classe política e tinha um cuidado muito especial com o gasto público. Durante todo o seu governo, Dom Pedro II jamais aceitou, mesmo com forte pressão dos ministros e parlamentares, que a dotação fosse reajustada. Dom Pedro II insistia muito no financiamento de bolsas de estudos de jovens brasileiros no exterior, na construção de colégios e instituições de caridades. Em suas diversas excursões pelo mundo, o imperador brasileiro jamais utilizou da verba pública. Ao contrário de muitos imperadores, presidentes e líderes daquela época, Dom Pedro II era uma pessoa muito simples e muito humilde. Isso era algo muito singular da parte de Dom Pedro II. Em 1865, após realizar uma visita aqui no Brasil, uma americana chamada Elizabeth descreveu os palácios reais brasileiros como simplicidade e franqueza quase que republicanas. Dom Pedro II abriu mão de usar a verba pública para construir luxuosos palácios, prédios e casas grandes. Cerimônias e bailes de gala era algo muito raro naquela época, era algo simplório.
Isso não parece ser grande coisa, mas se você for analisar e ter como base a classe política atual, é sim uma grande coisa. Atualmente, esses políticos brasileiros tiram proveito de muita coisa em cima das costas do povo. Dom Pedro II era uma figura completamente ao contrário.